Falando nisso, nós vamos ter a oportunidade agora no canal aberto de conversar com a nossa colaboradora aqui, inclusive do Grupo Uhum. Independente, a delegada aposentada Márcia Scheder, que está em Brasília, assumiu cadeira de deputada federal neste mês de janeiro e está por lá. E é sempre um prazer conversar contigo. Uma pena que nessas circunstâncias. Boa tarde. Oi, gente. Vamos lá, né? Em qualquer circunstância, vamos conversar. É do processo, né? São fatos que a história nos coloca e, de um jeito ou de outro, estou participando ativamente da história que está acontecendo. Então, estamos aqui para dizer para vocês o que nós estamos vendo e presenciando, né? Que, infelizmente, é lamentável agora de manhã. Claro que os parlamentares não estão aqui, né? A maioria, por conta do recesso, está nas suas bases. Já houve a convocação de retorno por conta da necessidade de votar o decreto de intervenção do presidente na questão da segurança do Distrito Federal. Então, daqui a pouco vão estar chegando, vão estar participando desta audiência extraordinária, dessas discussões de forma virtual, mas eu fiz questão de ver a destruição agora nesse primeiro momento aqui no Congresso Nacional. Já o pessoal estava trabalhando na parte que cabe aos deputados, que é a Câmara Federal, um trabalho bem adiantado de recuperação, provavelmente por conta da convocação, que deve ter um local adequado para a discussão que deve acontecer. E aí nós fomos ver o lado do Senado Federal, né, que o Congresso ele é interconectado, né, e realmente é triste, é deplorável. A gente fala mais agora tanto como uma representante da comunidade, mas também como ainda sempre profissional da área de segurança pública, né? E a gente sempre lamentou e sempre fomos muito cobrados na nossa atividade por danos praticados ao patrimônio, pelas pessoas nossas, né? Por qualquer prática de furto, de arrombamento e de prejuízo numa propriedade privada. E a gente vê isso no que é a propriedade de todos nós, de uma res pública, de uma coisa pública, e que provavelmente os prejuízos serão altíssimos, né? O dano, nós sempre avaliávamos o fazer prisão ou não pelo valor do dano, e aqui o dano vai passar de milhões, minha gente. Então, é triste, né? E eu digo, e sempre vou defender o direito de manifestação legítimo e é protegido pela Constituição, tanto de direita quanto de esquerda, né? Só não pode descambar para a destruição. E, infelizmente, foi o que vimos, né? Respeito todos e todas que vieram a Brasília em todos os momentos para fazer suas manifestações de forma legítima, é um direito pelo qual a minha geração brigou muito no movimento estudantil para a abertura política do país e a Constituição de 88, que garante esse direito sagrado de manifestação, mas quando há o abuso se torna crime, né? E há tipificações, há previsões criminais que são muito graves e que essas prisões todas, essas detenções todas, né, que é um absurdo né, de detenções que está acontecendo, essas pessoas vão ter que responder por elas, né, e o Estado vai ter que dar conta dessa responsabilização. Delegada, o que a senhora viu em Brasília na tarde de ontem? Chegou a presenciar alguma coisa? Não, na verdade, a gente estava em Goiás, né? Uhum. E nós voltamos antes da noite e não chegamos a entrar porque até então a polícia já tinha dado conta da situação e nós não, a diligência, a precaução era não se aproximar. Então eu vi o que o que vocês todos viram pela TV. E eu vi também na região periférica de Brasília, onde a gente circulava, o início e a mobilização da polícia, né? Mas, meus queridos, assim, analisando também tecnicamente isso, a gente constata que foi uma falha muito grande dos órgãos de segurança.
porque até o pessoal me manda também notícias o eleitorado bolsonarista me manda informações. Eu sabia que haveria manifestações entre esses dias, né? Claro, a gente não se envolve a ponto de saber o vulto, né? Mas nós, na nossa região, no Vale do Taquari, Brigada, Polícia Civil, nossos serviços de investigação e inteligência, essas informações nos chegam e sempre se monitora e sempre há um contingente de prevenção muito grande para essa questão não tomar essa proporção. De fato, avalio tecnicamente agora, houve total negligência, e é uma coisa que a gente tem que aprender agora, a gente aprende as coisas vivendo elas, né? Nem todas a gente estuda a lei, mas quando começa a vivê-las, a gente compreende melhor. Porque a segurança pública de toda Brasília, ela é, na verdade, garantida pelo Distrito Federal. O Distrito Federal é uma situação entre um município e um estado. Estaria entre Estrela, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é uma configuração jurídica diferente. Então, seria, por exemplo, a Brigada e a Polícia Civil tendo a obrigação de fazer a segurança pública de tudo que acontece no Distrito Federal. Então, de fato, a segurança pública do Distrito Federal não é atribuição do presidente da República, né? Ela é atribuição do governador do Distrito Federal, que seria o Ibanez, e ele, num ato enérgico ali, primeiro dele, demitiu o seu secretário de segurança, que, de fato, com todas as informações de que haveriam essas manifestações e tudo, ele estava fora do Brasil, nos Estados Unidos. Então, quando nós temos um alerta dessa natureza em segurança pública na nossa região, por exemplo, a gente faz assim, fica em QAP, todo mundo fica de prontidão. E, além de não ter prontidão, não houve uma ação de prevenção. Eu considero, comparado o dia que eu tive que estar aqui em Brasília para a nossa posse, foi no domingo passado, comparado o que havia de segurança na rua e de ação e de prevenção e de fiscalização de todas as polícias aqui de Brasília, quando da posse do presidente. Então, revista, checagem, e etc, etc. O que se viu aqui, eu até elogiei, aqui nós temos a segurança, a polícia legislativa, que, na verdade, foi a única polícia de contenção que aconteceu ontem, né? Porque, na verdade, não houve nenhum, ou se houve, não foi efetivo, ou se foi, não existiu nenhum esquema para prevenir que isso tudo acontecesse. Então, a manifestação teria toda a legitimidade, sim, de acontecer, a gente respeita, se tivesse aí, estaria provavelmente mostrando isso para vocês, mas no momento que invade, que depreda, disseram que o pessoal da Polícia Federal, que agora está aqui por conta da intervenção que aconteceu, né, a Polícia Federal e os colegas todos disseram que foi lamentável, até necessidades fisiológicas foram feitas por tudo. Olha, isso demonstra um maior desprezo possível pela instituição, tanto de um quanto de outro, principalmente aqui no Poder Legislativo, que elegeu a maioria representativa do grupo bolsonarista, do grupo de direita. Então, se entra num contrassenso aí. Então, ou houve aí uma massa de manada, uma manobra, que a gente diz assim, vão os líderes à frente e vai a manada toda atrás, ou participou da vontade de todos essa questão da invasão, e de fato, lamentável, é crime. Então, eu, como sempre defendi a lei, jamais vou poder ser favorável a isto, né? E espero que ninguém me peça de outra forma, dos nossos eleitores, dos meus eleitores, mas a minha posição vai ser, sim, confirmar
a intervenção federal, no sentido de que aqui a segurança pública deve ser revista e principalmente colocada na mão de pessoa com imparcialidade a ponto de garantir a segurança dos bens jurídicos, né, tanto da integridade física de todos e todas que estão aqui e a segurança do patrimônio, tanto público quanto privado, que são bens jurídicos protegidos no nosso Código Penal e na nossa Constituição Federal. É um quadro impressionante. Delegada Márcia, ontem, durante o dia, à tarde, governadores de outros estados, a exemplo de Eduardo Leite, se manifestaram, usaram as redes sociais. O governador Eduardo fez, inclusive, uma live para falar de como o estado também estava se organizando e a opinião dele sobre o que estava acontecendo em Brasília. Essa série de atitudes que foram tomadas de forma imediata, a fala do presidente Lula, hoje, então, essa pauta tratando da intervenção federal, todas essas atitudes, as detenções que aconteceram, as imagens que a gente vai monitorando aqui da televisão, desmontando os acampamentos, tirando essas pessoas todas que ficaram acampadas, né, na proximidade dos três poderes. Estas atitudes todas serão suficientes e impactantes a ponto de que ações como essa, a gente não pode nem chamar de manifestações, né, esses atos criminosos, então, que aconteceram em Brasília, possam não migrar, não acontecer em outros estados do país, ou este é um temor, e eu te faço essa pergunta não só por ser a nossa representante aí em Brasília, mas também pela história na segurança pública, talvez possa nos responder esta pergunta, que é um temor hoje que os estados têm. Uhum. Eu acredito, Aline, que a repressão adequada ao que aconteceu aqui vai servir de prevenção para a prática de outros fatos, porque a repressão é exatamente este o objetivo. Na verdade, não devia ter chegado à necessidade de repressão, deveria ter havido a prevenção, e por isso essa crítica tão forte à falta de ação da segurança pública do Distrito Federal, que não impediu as invasões. Então, esse é o princípio da segurança pública. Primeiro, tu previne para que não aconteça o fato. E depois que o fato aconteceu, sim, nós temos que reprimir com muita seriedade, com muito rigor, porque o efeito dessa repressão é também para desestimular outras condutas criminosas. É assim que a gente trata no direito. Então, penso que, pela lógica legal, essa prisão, essa detenção de mais de 1.000 e tantos aqui em Brasília, que eu estou imaginando a logística toda, como está sendo recolhida essas pessoas, enfim, está se organizando todo esse esquema de força-tarefa, que ela deva estar realmente contendo os principais líderes dessas ações no Brasil. Tomara que a lógica do direito funcione e que outros líderes que estejam se animando para isto se desestimulem e vamos tocar a vida para frente, vamos trabalhar, vamos respeitar a democracia, que o processo está posto e está acontecendo e aconteceu desta forma. Eu penso que sim, Aline, vamos ver como é que... Mas tem louco para tudo, né? Então, havendo um novo ato de gravidade, com certeza deve haver uma repressão adequada e, com certeza, o Rio Grande do Sul deve, como eu conheço os colegas aí, devem estar de alerta e trabalhando adequadamente nisso pelos seus setores de investigação e inteligência. E eu sei que o Estado de São Paulo, por exemplo, que é um governador que é da linha bolsonarista, logo começou a conter e fiscalizar novos ônibus que vinham a Brasília para participar desse manifesto, porque daí, a partir daí, se tinha um motivo para inibir a livre locomoção, porque tu tens que ter um argumento. Graças a Deus, no Brasil não se vive uma ditadura, e nós todos podemos nos locomover livremente no território brasileiro, o que seria diferente se houvesse uma ditadura onde nós não podemos nos locomover. Então, no momento que tu está te locomovendo para uma ação legítima, manifestação legítima, tudo certo.
Agora, no momento que se sabe que esses manifestantes estão vindo para Brasília, para quebrar Brasília, então tu tem um momento de contenção e fazer essa prevenção. E isto São Paulo, o governador de São Paulo já determinou ontem, e com certeza a vigilância agora dos órgãos de segurança em cada estado deve estar extremamente atenta e extremamente focada. E a gente acrescenta aqui, era um comentário ontem dos órgãos de imprensa, que a polícia de Brasília é a mais bem paga do Brasil. Então, ela realmente foi negligente, foi um ato no sentido de dizer assim, eu estou indo embora do país, façam aí o que vocês querem, eu só posso interpretar desta forma, no sentido de dizer eu não estou presente. Então, aí o efeito manada e a violência funciona, e os poucos que estavam, dos colegas que estavam fazendo seu trabalho, alguns vocês viram, sofreram atos de violência e se tornaram totalmente ineficientes diante daquele mundo de pessoas, algo em torno de 4.000 que vieram a Brasília em 100 ônibus, né? Então, a gente pode estimar aí, mais de 100 ônibus, pode estimar aí a população que chegou e outros tantos que estariam vindo, né? Porque provavelmente acharam que o Estado brasileiro ia se encolher, recuar, e eles iam tomar conta, mas, pelo amor de Deus, isso não existe, né? O que está na cabeça de ameba aí dessas pessoas que pensam que podem invadir e que vão conseguir derrubar uma democracia, as instituições brasileiras, eu não sei, olha, eu já não consigo entender a lógica dessas cabeças, como é que elas funcionam, né? Totalmente irreal, né? Totalmente sem capacidade de medir o que isso tudo significa, provavelmente, né? Então, eu penso que a partir de agora, Aline, respondendo a tua questão, não há mais como nenhum estado, nenhum governo estadual dizer que não está sabendo o que está acontecendo e qual é a intenção dos que, eventual, ainda viaja a Brasília, de algum manifestante, de uma delegação de manifestantes, e devem já mantê-los nos seus estados e identificá-los. É uma pena, novamente reitero, eu defendo a manifestação, defendo que cada bolsonarista possa dizer o que pensa, o que acha, isso é da democracia, mas não pode praticar crimes, e veja aí, tem um enquadramento que prevê de 4 a 12 anos de prisão, cara, isso vai dar cana dura para essa gente, né? Olha, isso vai ter muita pessoa aí se arrependendo dos atos que praticou, porque não estava imaginando nessa repercussão, provavelmente. Deputada Márcia, volta quando para o Rio Grande do Sul e até lá, qual é a sua agenda política na capital federal? Vamos lá. Eu dou uma pausa para vocês me perguntarem, né? Porque senão a gente vai colocando aqui todas as impressões de Brasília. Gente, Brasília oferece uma estrutura muito boa, eu vou te dizer, de excelência para o deputado federal trabalhar. Eu estou positivamente surpreendida assim, com a estrutura que um parlamentar tem para poder fazer o exercício do seu cargo. É impressionante, tanto a assessoria local, quanto a estrutura de Estado, quanto toda uma atitude de respeito, de apoio, de suporte que a direção da Câmara dá para cada deputado federal. E é impressionante, eu não vejo esse respeito, por exemplo, para um vereador no município, e não teria sentido isso também para um deputado estadual. Por que eu me mantenho aqui? Vocês sabem que a gente tem a possibilidade de retornar e tem a indenização das passagens que a gente paga antes e ressarce depois, mas eu estou com meu marido aqui, né? Então, essas são passagens, não tem prerrogativa para familiar da gente, e você sabe que eu sou extremamente correta nesse sentido, nem faria de outra forma. Eu tenho que pagar a passagem, isso nos significa algo em torno de R$5.000 a mais no mês de despesas. Então, o que a gente combinou é que nós ficaríamos aqui
até o final do mês, quando então eu devo estar chegando, estar retornando. Os eleitos assumem no dia 31 ou de janeiro ou dia 1º de fevereiro, né? Eu gostaria de prestigiá-los, mas eu penso que eu já vá retornando antes, até porque eles têm interesse de ocupar esse gabinete que eu estou e o apartamento funcional onde eu pude estar, que é a estrutura que o deputado Geovani, que assumiu como secretário da Agricultura, me delegou neste momento, né? E eu vou novamente dizer que a assessoria é muito boa, que está aqui, e todos, muitos servidores aqui são excelentes, são muito solícitos. Eu me impressionei muito, eu fui para ver a destruição na Câmara dos Deputados, e praticamente está toda recuperada já, tem lá umas 100 pessoas trabalhando, entre servidores da casa, peritos, foi o primeiro local que foi periciado o dano, né? Então, o pessoal que trabalha aqui é extremamente competente, servidores públicos da mais alta qualidade. Então, isto uma primeira vez. Durante a semana passada, eu me preocupei em me apresentar aos ministros que tomavam posse, porque, queira ou não queira, na continuidade da nossa atividade, seja em qualquer cargo que for no Estado ou mesmo na atividade pessoal da gente, encaminhar na sequência do cargo, os prefeitos provavelmente vão pedir auxílio da gente para encaminhar suas demandas aqui em Brasília, e por isso eu quis me apresentar para os ministros no sentido, pelo menos, da gente poder auxiliar também os nossos prefeitos e as nossas autoridades e entidades, inclusive, na região que quiserem que a gente abra portas aqui por caminhos que a gente já possa ter descoberto, essa é a primeira intenção. Quero fazer contatos com as entidades representativas da segurança pública, femininas também, na medida que a gente as identificar, também as entidades do partido, né? Quero fazer um contato muito próximo com a Fundação Ulisses Guimarães, que a gente tem muito respeito por ela, que ela é uma entidade que promove cursos e formação de cidadania, e do próprio Partido Nacional, com certeza. Então, o meu objetivo, claro, está me sendo dada a oportunidade agora de participar desta sessão e dessa discussão extraordinária da intervenção no Distrito Federal no aspecto segurança pública, deve-se dizer, não é intervenção total, é intervenção no aspecto segurança pública. Eu sei que há um pedido de afastamento, já houve afastamento do governador do Distrito Federal, mas daí é uma questão do jurídico. Mas a questão que passa aqui por nós, a nível de Congresso Nacional, é a questão da intervenção, né? Então, foi me dada essa oportunidade, que bom que eu estou aqui, vou poder acompanhá-la presencialmente, na medida que nós formos sendo chamados para esse compromisso, e nós vamos estar aqui fazendo jus à representação, ao voto de cada um de vocês, que me foi dado há 4 anos atrás, né, na eleição de 2018, né, Marito? Então, o Marito está aqui comigo. Então, a gente só tem a agradecer por essa oportunidade e dizer para cada um de vocês, olha só, eu recebi contato de muitas pessoas aqui pelo meu WhatsApp, me perguntando, me pedindo como é que está, e eu consultava eles, olha, gente, nós vamos ter essa discussão sobre intervenção federal, o que vocês acham disso? É um momento que a nossa região, o nosso eleitorado tem que se dar conta e entender que tem um elo direto com Brasília. Vejam só isso, nem todos se dão conta disso, e eu estou vivendo isso para poder dizer isto para vocês neste momento, que o nosso eleitor está em Brasília aqui, está dizendo o que pensa, está dizendo o que acha pela nossa representação. Isto é histórico, é algo que nós não deveríamos perder de vista, no sentido da região poder, e das pessoas, da maioria das pessoas aí, que eu sei, são bolsonaristas, a gente sabe, mas com certeza não estão apoiando este ato criminoso.
Então, é um momento de vocês estarem dizendo, participando, e a gente aqui é representação. A gente já não tem, claro, nossos valores são imexíveis, da democracia, do respeito ao Estado de Direito, eu jamais faria de outra forma, mas de vocês estarem dizendo, olha, Márcia, eu estou em Brasília por tua representação e eu penso desta forma. Isso é um momento único que depende da nossa comunidade regional dizer se quer manter isto ou não, e isso não é também sem demérito a qualquer outra pessoa, que nós também ajudamos outros candidatos, né, e eu sei do esforço de todos nesse sentido, né, mas da gente ter alguém ali que é amigo da gente, nós somos amigos, a gente se conhece, vai para os mesmos lugares, frequenta os mesmos locais, a gente é colaboradora, como diz a Aline, da Rádio Independente, está sempre aí com vocês, né? Então, está perto, está podendo opinar e está influenciando no poder do Brasil. Veja como isto é representativo e isto é da democracia, e isso é muito bonito, né? A gente compreende tudo isto na sua gema agora, na sua essência do significado disso tudo. Delegada, deputada Márcia Scherer, a gente quer agradecer a sua disponibilidade de falar conosco. Certamente essa é uma das participações que irão acontecer aí ao longo dos próximos dias. A equipe vai interagindo, vai lhe chamando. A gente sabe que hoje é um turbilhão aí de atividades, então vamos te liberar. Obrigada pela participação e até a próxima. Queridos, por favor, queridas, fiquem à vontade em me contatar, tá? Isso é compromisso meu com a nossa comunidade, tá? A qualquer momento, qualquer hora, a gente não quer ser invasiva, mas, por favor, havendo curiosidade, Márcia, tal coisa, eu posso buscar esta informação também e ver, e é para isso que eu estou aqui, para abrir porteiras e caminhos para a nossa região, para o Vale do Taquari, para nossas lideranças e para que coisas boas aconteçam para todos e todas. Muito obrigada esse espaço, estou sempre, sempre à disposição.